Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, cantando a música do Padre Germano, mentor espiritual da nossa casa. Obrigado, Cláudio. Bom, vamos fazer uma leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, por Emmanuel. Prestem atenção porque a gente não vai comentar a página, tá bem? E a mensagem é: como pedes? Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar, em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração, é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância das tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Bem, fechemos os nossos olhos, elevemos o pensamento ao alto nesse momento. Agradecer a Deus, nosso Pai maior, de infinito amor, infinita misericórdia. A Jesus, nosso Mestre, nosso modelo, nosso guia. Maria Santíssima, nossa Mãe, sempre intercedendo por cada um de nós.
a Germano, mentor espiritual do nosso amado SEAB, toda a espiritualidade amiga aqui presente. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para um estudo. Pedir que hoje nos seja entregue uma palavra edificante, que possa ser plantada em nossos corações, possa florescer, possa frutificar e se estender no nosso dia a dia e encontrar cada um daqueles que amamos também. Que as bênçãos aqui obtidas cheguem às nossas casas, cheguem aos nossos amores, às nossas famílias, aos nossos trabalhos. Pedimos também que o nosso irmão Túlio seja amparado, intuído e inspirado no estudo de hoje. E assim, então, pedimos permissão para dar início ao estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Estávamos saudosos do seu estudo hoje aqui conosco. Obrigado. A palavra é sua, tá bem? Minutos você me avisa. Não entendi. Para avisar, você me avisa. Companheiros, uma boa noite para todos nós, né? Tá ouvindo aí? Tá? E que a paz de Deus esteja conosco, né? Nós estamos trazendo o nosso abraço lá do Movimento Espírita de Bangu, lá do nosso GEPELA, que é Grêmio de Propaganda Espírita Luizembor. Alguém me perguntou, que sigla é essa do lado do nome do Túlio lá, pensando que essa sigla fazia parte do meu nome. Não, ela não faz parte do meu nome, não. Ela faz a sigla da parte da instituição onde nós trabalhamos e dirigimos ela, né? E ano que vem ela está caminhando para 125 anos. É uma jovem senhora, madura, né? E que está diante de alguns desafios, que ela sabe quais são os desafios que ela tem que enfrentar, né? Bom, o tema na abordagem da noite de hoje, eu pegando o livro, esse aqui, não sei se alguém já teve oportunidade de ler ou folhear esse livro, do SOS Família. E nesse livro, a Joana, ela traça umas orientações bem interessantes concernentes a esse aspecto família, tendo em vista que quando foi publicado esse livro, essa família na qual ela intitulava, né, não é mais a família hoje do mundo atual. Essa família hoje do mundo atual, ela já sofreu algumas dilatações pelas questões sociais, pelas questões das necessidades do mundo. Mas o mais interessante nesse livro aqui, que ela traça um assunto que é avaliando a nossa reencarnação. Mas o que tem a ver avaliando a nossa reencarnação com esse livro Família, né? Obviamente, um dos pontos que ela começa a traçar nessa avaliação, e tem um outro livro na qual não está aqui, é o segundo livro de André Luiz, que é o livro Missionário da Luz. Tem lá um capítulo lá que André Luiz trata exatamente lá sobre a reencarnação de Sigismundo. Só ir lá no índice desse livro, lá você vai ler esse capítulo. Ali nada mais nada menos, André Luiz, ele vai explicar como é que esse processo ele ocorre, de que maneira que ele ocorre, como é que isso é planejado, como é que isso é verificado, todos os aspectos, para que uma existência, na qual para ser dado como retorno ao espírito, ela não venha se comprometer. Aí a Júnior assim, poderemos comprometer uma existência nossa. Comprometer em que sentido? O que está definido, estabelecido,
Obviamente, com a ação nossa do livre-arbítrio, com as tentativas e escolhas que poderemos vir fazê-las, a gente poderá alterá-las algumas questões. A começar, fica pré-estabelecido lá, e isso é um ponto muito interessante, aquela carga de vitalidade aonde o corpo físico vai receber do espírito, aonde ele vai se animar a habitar um novo corpo. E esta vitalidade, nada mais, nada menos, ela é, no popularmente falando, ela é o combustível aonde estaria dando o movimento do carro. O carro é o corpo, mas quem dirige esse corpo, esse carro, é o motorista. Não podemos esquecer nunca disso. Então, esse combustível, ele é dado de uma forma comparativamente, para a gente ter uma ilustração aqui, ele é como se estivesse dando um combustível para que essa viagem que esse carro irá fazer, porque ele classifica essa nova existência, né, como fosse uma viagem, e essa viagem, ela vai e tem uma volta. Deixar bem claro isso. A gente não volta e fica por aqui. Então, essa viagem tem uma volta. Isso quer dizer que esse tempo que por hora estaremos viajando, que é um tempo chamado roteiro de vida, e desse roteiro de vida, iremos experimentar e vivenciar inúmeras situações que vai ao encontro do nosso crescimento, da nossa maturidade espiritual, do nosso desenvolvimento moral e intelectual, porque é para isso que nós reencarnamos. Não pense que é diferente, porque não é diferente. Mesmo que eu possa fazer a escolha de não amadurecer moralmente, e mesmo também que eu não queira amadurecer intelectualmente, eu posso tardar isso se eu assim desejar. Ou transferir para um outro momento. Posso? Posso. Isso eu posso. Mas tudo que é adiado e transferido, vem para a próxima, e na próxima vem a nova carga que você vai ter que conduzir. Então, um dos aspectos da avaliação, para a gente entender, ela já traça lá que essa passagem, dessa viagem que nós vamos trilhar, ela tem um tempo. E esse tempo já fica lá pré-definido, no planejamento reencarnatório, pré-definido, qual será a modalidade que esse carro vai parar. Ele vai parar através de uma batida, ele vai parar que ele vai enguiçar, ele vai parar porque ele não está bem. Aí cada um vai estar dirigindo esse carro, que é o seu corpo físico, então vai ter essa modalidade. Terão pontos iguais e terão pontos diferentes. E nesse ponto, dessa chegada, desse ponto que ele vai chegar e vai parar, pode ser também que esse mesmo carro, ele pare na metade da estrada. Ele, como o popular dizendo, ele parou e empacou, não sai mais. Nem guinchado e nem empurrado. Se for fazer uma comparação da nossa existência, hein? Que eu estou dando um comparativo aqui do carro, hein? Então, avaliando isso, esse contexto de chegarmos nessa estrada da vida, aonde nós vamos estar com o nosso veículo, né? E a gente recebe um carro que é compatível à nossa proposta provacional expiatória. Se esse carro ele é um Calhambeque, provavelmente é o carro que você tem. É um carro que vem cheio de comprometimento no seu motor, provavelmente é esse carro que você vai ter que conduzir. Como às vezes a gente reencarna com cheio de algumas sequelas e terá que levar essas mesmas sequelas numa existência toda, porque alguma coisa ele tem, que nada é o acaso. Poderá também esse carro ser zero bala.
Novinho, novinho. Como na maioria das vezes o são a nossa parte. Porém, ao longo dessa estrada, esse mesmo carro começa a apresentar fatores nada agradáveis. É colocado combustível errado, vai no posto de forma errada, é colocado superlotação dentro dele, e aí começa esse carro a se comprometer nessa mesma estrada da vida. Ela está fazendo esse comparativo ao carro com a nossa existência, hein? Então, avaliando a nossa existência, a gente vai precisar rever 2 pontos. Será que é o carro que eu gostaria ou é o carro que eu preciso? Esse é um outro ponto para pensar. Ah, mas eu queria um carro bala, bala, bala. Mas a tua história não é bem essa. Você não andou na oficina fazendo manutenção adequada em interior de existência. E agora vem com esse calambeque. E é esse calambeque que tem hora que ele vai andar tossindo e cuspindo, quando não alguém empurrando ele para andar. E aí a gente começa a fazer uma comparação, né, com a existência do outro, com o carro do outro, com o nosso carro. Por que o Pai do Céu deu um carro tão bom para ele e não deu um carro bom para mim? Que história é essa, né? Por que disso? Como ele fosse o elemento que na qual iria punir, dando aquelas condições na qual isso não procede na avaliação. Esse carro que por hora é dado a nós, ele já fica pré-definido lá no planejamento reencarnatório, quais serão as circunstâncias que você vai reencarnar. Então, parte meio do princípio que, como ninguém vai reencarnar em lugar errado, em espaço errado, com pessoas erradas, não vai. Ninguém reencarna na casa do vizinho. Ah, mas lá ele é ótimo. Então lá é ótimo, mas vai conviver com ele lá. Você não convive com ele, mas você diz que lá é ótimo. Aqui que é bom, porque é aqui que tem desavença, ora tem atrito, ora tem ruído, ora tem ajuste, ora tem diálogo, ora não tem diálogo. Esse é o espaço aonde teremos que estar experimentando nesse espaço chamado família, nesse espaço chamado família, seja também essa família ajustada ou não ajustada, seja seus integrantes equilibrados ou não equilibrados, mas é lá que nós vamos cair nesse primeiro grupo social da vida. E é ele que vai ser uma referência para a nossa existência para frente. Porque se for uma família estruturada bem, que pode, quando eu digo bem, pode ser que economicamente seja uma família paupérrima. Isso não vai garantir que ele não vai ter sucesso. Como também não vai garantir se vai reencarnar numa família de primeiro berço e que na qual eles serão todos felizes. Isso não é garantia nenhuma. Então vamos começar a entender que não é a condição social que vai interferir ou dar um resultado positivo ou não a essa minha existência. Mas avaliando a nossa reencarnação, fica lá também definido uma coisa muito legal. E que Papai do Céu, ele pensando em tudo, e a equipe que faz o planejamento reencarnatório, deixando bem claro, na maioria das vezes, esse planejamento é feito em comum acordo com nós que iremos pilotar esse novo carro. E vai ser apresentado esse carro teoricamente, ó, vai ser essas circunstâncias, vão ser essas que você vai experimentar, podendo esse quadro alterar, mas tem alguns quadros que não irão alterar. Obviamente, carro não anda sem ter que andar com 4 rodas. Mas ele pode andar com pneu furado. Pode. Pode que pode. Se também perder uma roda, ele vai ficar meio capenga. Ele vai ter que andar com alguma coisa ali, mas andar, ele vai ter que andar com 4 rodas. E também não tem roda quadrada, tem que ser roda redonda.
vai ter que ser o corpo que você precisa e merece estar ali. É obviamente que esse carro, que na qual vamos partir do entendimento que é um carro top, zero bala, bonito, lindo, sempre é o lindo e bonito como nós gostaríamos. Porém, é aquela história do nosso bebê em casa. Todo bebê é lindo, não é verdade? Eu falo pro meu filho, você foi lindo quando era bebê. Pai, menos. Vocês foram lindos, é verdade, ué. Tinha cara de ratinho, não, mas eram lindos, gente. Eram lindos. Já até abri o olho e tudo, eram lindos. Porém, esse mesmo ser, hoje é um adulto, a sua persona já se apresenta com uma identidade espiritual, movimentando um carro, e que na qual tem hora que você cuidado com esse carro, que ele não é brinquedo. Você terá que dar conta desse carro, porque foi dado conta desse carro para você. Aí começa comparações que a gente vai ter que tomar muito cuidado com a nossa existência. Para aqueles que andam no carro achando que a estrada da vida é um turismo só, é um momento contemplativo na estrada, que eu só vou ver paisagens lindas, prazerosas e lindas, não é a realidade. Vive da realidade que é outra. Nós ainda estamos vivendo ainda, transitando ainda num planeta de provas e expiações, que as estradas da vida, o que tem de percalços, o que tem de barreiras, o que tem de bloqueios, o que tem de tumulto, não está no gibi. Então a gente não pode nunca esquecer disso. Mas a gente pode fazer mudança de roteiros através das escolhas que teremos que fazê-las. Se eu tenho que ir por ali, eu vou por cá. Se eu tenho que ir por ali, eu vou por ali. Lógico que temos que fazer isso, né? Aí eu lembrei aqui, acho que eu comentei isso aqui, mas se eu não comentei, eu vou falar de novo. Eu lembrei de uma casa espírita lá na Zona Oeste, que eu não vejo o nome dela, não importa. Importa é o comportamento. Ela mora, nessa casa espírita, mora numa localidade muito vulnerável, muito perigosa. E às vezes, até para você aceitar o convite, a gente aceita para não ter que dizer o não, que a gente não consegue nem expositor, coitados, pela circunstância que isso acontece. Mas enfim, estava programado, eu estava indo para lá, né? Eu ainda liguei de manhã, tá tudo bem por aí, né? Aí meu filho assim, pai, olha, vê na internet, vê como é que tá as coisas, assim, calma, nada de tortura, nada de pânico. Vamos aguardar os fatos e vamos monitorando isso. Ao longo da tarde, se a conta continuar tranquilo, eu irei também com o meu anjo da guarda tranquilo. Ponto. Ok. Chegando de tardinha para a noite, né, eu falei, bom, vamos para lá. Eu desci do Uber, desci na porta da esquina, quando eu desci na rua, começa a passar caveirão de porta aberta. Falei assim, epa. E olha, dentro do roteiro da vida, existe uma coisa muito legal que todos nós o temos, que é o termômetro da intuição. E é aquele mais de clique que bate na nossa cabeça, Túlio, cuidado, atenção, cautela. Eu posso não dar ouvido a isso e dar espaço à minha vontade e continuar na estrada. Posso. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso. Porém, caso ocorra alguma fatores que na qual eu não esperava e não queria agradar, sou responsável por isso. Não é o outro que é responsável, eu sou responsável. Eu sou responsável pelo roteiro da minha existência. Ninguém é responsável pelo roteiro da vida do outro. Nunca esquecemos nunca disso. E aí eu falei assim, bom, eu vou parar um pouquinho embaixo da árvore, vou pegar meu telefone muito rapidamente, vou ligar para lá, né, falar com a presidente da casa, olha, você me desculpa, mas pelo que eu estou vendo aqui, hoje teremos visitas, né, e essa visita não é um pouco fraterna, né, me parece que vai dar uma certa confusão. E eu tomei uma decisão que eu estou recuando.
querer te comunicar isso, peço minha desculpa e vamos deixar para uma outra oportunidade. Foi essa a minha decisão tomada. Ok. Ela disse assim, seu Túlio, não se preocupa não, nós estamos aqui orando pelo senhor. Falei, continue orando, porque eu também vou orar por vocês. Como é que vocês vão sair daí? Porque eu não sei como vocês vão sair daí. Depois eu soube que o tiroteio foi lá dentro. Aí eu fiquei pensando assim, como é que o roteiro da nossa vida, os percalços acontecem, a zona de perigo, ele se aproxima de nós, e a gente não dá atenção a isso. Logicamente, eu também não vou instalar um pensamento de ansiedade ou um fator de pânico, achando que tudo vai acontecer no dia de hoje, eu não vou ser mais de casa, nem uma coisa nem outra. Eu tenho que ser cauteloso e prudente, porque a prudência e a cautela é um dos fatores que poderá comprometer a minha existência se eu não acionar ela. Como também, às vezes, as pessoas vivem numa relação de uma existência, por uma questão de conduta moral, que a gente aqui respeita, sem julgamento da nossa parte, mas as pessoas depois ficam se lamentando, tá? Por que se lamentando que as coisas não dão certo? E como dizia assim, eu não sei se aqui tem, lá em Bangu tem uma compra na nossa casa, sabe? Não sei se aqui tem essa casa, sabe? É uma compra, ele sempre entra, né? Ela já frequenta a nossa casa, né? E toda vez que ela frequenta, e aí, tudo bem com a senhora? Mais ou menos. A mesma coisa, seu Túlio. O roteiro da fala é a mesma. Toda semana o diálogo, a fala não muda. Ela carrega com ela um pessimismo, um negativismo, uma desesperança, uma banalidade. Aí eu fico perguntando assim, como é que ela consegue viver? E é dado um nome para esses casos, para quem está no roteiro da vida com esse comportamento, são os mortos-vivos. A pessoa morreu, mas ainda não foi enterrada. Porque para ela não tem mais sentido. Quando também tem aqueles que ficam assim, eu acredito que eu vou um dia, sabe, seu Túlio? Então é isso. Todos nós vamos um dia. É bom que a gente saiba disso. Que ninguém fica aqui com a semente. Porque a gente não é planta. Em algum momento isso vai interromper esse ciclo. E esse ciclo, por hora, ele vai retornar dessa viagem da onde fizemos. A questão toda é eu ficar aguardando essa chegada. Eu não tenho que ficar aguardando a chegada. Eu tenho que transitar no roteiro da vida. Não aguardando ela me chamar, porque eu já estou idoso. Isso não é ruim, isso não é regra. Porque nem necessariamente quem morre é idoso. E está morrendo muita gente jovem aí. Então, isso não é regra geral. Aí vai aquele companheiro e falou assim, seu Túlio, eu estou um pouco apavorado, porque o meu médico falou que eu tenho tendência, ano que vem, se eu continuar com as minhas escolhas, de tanto fumar, eu acho que eu vou falecer. E pode ser, que ele brincou assim, pode ser que eu não atenda o senhor ano que vem, né? E nisso instalou nele um pânico. Eu particularmente adorei. Desculpa, por que eu adorei? E ele me pede, ele veio lá no atendimento fraterno me narrar essa história, porque ele não estava preocupado com o fumo, ele estava preocupado em morrer. Falei, que bom que o senhor está preocupado com a morte. Ou então ela é um parceiro ou ela é um vilão? Eu fiquei pensando depois comigo. Eu falei assim, só que o senhor tem diante aí dessa decisão tomar uma escolha. Ou para de fumar, ou então fica aguardando ela chegar com a senha. Ele não pensar nada de senha. Eu falei, então para de fumar, ué. Essa é a questão da tomada de decisão. Eu vou fazer ou não vou fazer? Escolho sim ou escolho não? Diante desse impasse,
O vilão que era a morte aqui, que se apresentou no roteiro da vida dessa pessoa, fez ela clicar. Tipo assim, para pensar. Mas aí o medo se instalou, que era medo de morrer. Aí eu fico perguntando, diante das experiências que ora nós passamos, e não tenha um dia que a gente não liga esse bendito instrumento que é meio de comunicação, que tem hora que ele é positivo, tem hora que ele é extremamente nocivo, ele tem hora que ele é instrutivo, tem hora também que ele contamina tanto nossa vibração dentro do nosso lar, e as informações adentram. E quanto mais negativa for, ela vai contribuir para a minha forma de aceitar a minha existência. No sentido de, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não. Não é mesmo assim. Não, a banalidade que a gente narra ou verbaliza é um vocabulário nosso humano. Mas para o planejamento reencarnatório não tem banalidade. Tem fatos e tem comportamentos a serem correspondidos e assumidos pelas escolhas que fazemos. Então esquece a palavra banalidade. Ninguém reencarnou ou reencarna no planejamento reencarnatório ou para ser ruim, ou para ser mal, ou para destruir a sua existência. Lógico que não. Senão não teria objetivo. Como é que Papai do Céu deu a oportunidade de uma nova existência? Para quê? Para a gente ser mal? Para errar? Agora, obviamente, ele deu a cada um de nós, na condição de seres pensantes, a condição de discernir e escolher. Agora, quais são as escolhas que estamos fazendo? Aí é outra questão. E se essas escolhas, eu estou dando espaço para a minha ansiedade, essas escolhas exercem influência sobre a mente do Túlio, ao ponto de eu não tomar a minha decisão porque o coletivo me pressionou, porque eu fui assediado espiritualmente, porque agora está muito alto. Aí uma companheira do meu trabalho falou assim, você que é espírita, deve explicar essas coisas melhor. Aquela novela da tarde aí, aquilo tudo ali é verdade mesmo? Eu falei assim, é óbvio, tem um pouco de exagero ali, cinematográfico, mas é assim, é mais ou menos aquilo ali. Deus me livre e guarde, até porque, vou confessar para o senhor, seu Túlio, eu não tolero meu cunhado. Eu falei, é mesmo? Você não tolera ele? E ele mora onde? Ele mora no meu quintal. Eu falei, então, já quanto tempo? 30 anos, então, vocês se merecem. Ué, graças a Deus não mora no meu quintal, mora no seu. Porque é lá que está morando a sua casa, ué. Então a gente não pode reclamar da relação do outro. Porque nesse espaço de convivência, são esses estranhos que por hora vamos nos agrupar no novo cenário da vida. E nesse falar de estranhos, que a gente pode classificar de estranhos, porque tem uma relação consanguínea, que corresponde a uma relação afetiva e familiar. Mas somos estranhos, porque ali são espíritos, cada um com a sua individualidade, mas ali só Deus sabe, na história do passado lá, quem foi cada um quem. Só que essa existência eu consigo sentir que a minha química não bate com a química dele, não sei porquê. Quem tem mais de 4, 3 filhos aí, sabe muito bem disso. Sabe muito bem, consegue perceber isso no cheiro, gente. Tem aqueles, eu tenho 3 em casa, tem um que você conversa numa boa, você fala, é negociável, é compreensivo, é flexível, entende numa boa. O outro tem que monitorar, tem que falar, tem que conferir se fez, se não fez. Pondera. Falei, misericórdia. Quer saber do porquê, do porquê, do porquê? Eu falei, ai, Jesus do céu, vamos explicar o porquê, do porquê, do porquê. Tá bom. Tem outro tentando ficar apático. Isso não é comigo, papai, é com você sim.
Vamos aqui conversar sobre essa história. Essa história que está acontecendo aí, você merece sofrer um diálogo sobre isso. Para que a gente, em outro momento da vida, a gente também não seja esse personagem ali fora, com esse comportamento igual ou pior. Então, essa é a nossa orientação que tem que ser feita, né? Mas eu sempre brinco com eles assim, nós estamos no ninho certo. Aí o meu do meio falou assim, tem certeza, pai? Eu falei assim, lógico que temos. Porque você não foi na casa do vizinho. Aí, mas quando ele é menor, eu falei assim, pai, eu gosto para a casa do vizinho, lá é tão bom. Eu falei, misericórdia, não é não. Não é não, não é não. Você não convive lá? Mas por que lá é tão bom que aqui não é? Que história é essa? Ah, lá tudo é liberal. Eu falei, é por isso. Lá então não tem regras, é por isso. Porque aqui tem regras. Aqui quem almoça lava a louça. Quem suja limpa. Pode ser que lá não tenha essa regra. Lá tudo é muito livre. É uma dinâmica de cada um. Então, lá não é tão bom assim, porque se você for conviver lá, você vê que a história é outra. Mas tem um lado muito bom entre nós. Nós nos amamos. Mesmo que por acaso eu diga que nós nos amamos, ainda é percebível em alguns que esse falar do amor familiar numa reencarnação, ainda você ainda força ainda um pouquinho para justamente gostar ainda um pouco para depois amar. E tem aqueles que você ama tranquilamente, não barganha, não pede nada de troca. O outro, para ter o amor, pai, não vou ganhar nada disso não. Mas amor não se barganha, por favor, misericórdia. Não se barganha, porque no entendimento dele era isso. Mas eu sempre falo assim, como nós estamos hoje nesse cenário, nós ali desses 4, a gente não sabe ali quem foi quem no passado. E é muito bom eu não saber realmente quem são eles no passado. Eu não quero saber do passado. Eu não vou fazer regressão de memória. Eu não quero saber quem foram eles no passado. Eu quero saber quem são eles no presente. Porque eu quero acreditar que Papai do Céu não me deu eles à toa. A começar, que Kardec deixa bem claro, é dado aos pais a missão de conduzir os filhos que não são seus, são emprestados a vocês. Mas o que nós fazemos? Os filhos são maus. Os filhos não são meus. Porque eu vou ter que dar conta dele em algum momento. E é aí que a coisa começa a ficar perigosa. Como é que eu vou dar conta do comportamento do outro? Aí eu lembrei para o 18 assim, agora você já está maior de idade, graças a Deus. A partir de agora, você já é um espírito maduro, assumindo a sua responsabilidade. Eu falei assim, pai, calma, não é assim não. Eu falei, lógico que é, ué. A partir de hoje, você assume. Quem ainda é menor ainda está conduzindo. Mas quem já está maior, não. Toda e qualquer ação que você faça, não esqueça nunca, hein? O que você fizer, você pode fazer. Mas quem vai ter que colher é você. Papai e mamãe não vai colher por você. Então a gente precisa também passar para os nossos filhos essa avaliação da nossa existência para eles entenderem da importância de estar nesse núcleo chamado família. Começa por aí, tá? Porque é um núcleo muito legal. Porque é ali que vai dar a nossa identidade para se tornar um homem na sociedade de bem, ou não. Ou não. Então, eu não estou criando filhos para que eles sejam perfeitos. Redondinho perfeitos. Porque não serão. Como os pais também não são também perfeitos. Mas o empenho e o esforço para que nessa existência eles sejam um homem de bem. Sejam criaturas que vão dizer sim, sim e não, não. Eles vão ter que aprender a lidar com isso, que esse é um dos desafios da vida. E aonde esse desafio, por hora não tomada, como a gente se compromete com a existência. A gente compromete bonito a existência.
E quanto àqueles também que estão levando esse carro e querem entender que essa sua existência, eu tenho uma vida do meu cotidiano, né? Numa característica materialista, egocêntrico, o mundo é meu, eu não gosto de perder, gosto de ganhar. Eu vou utilizar da minha vida hoje. Vou ter todos os prazeres no dia de hoje, 24 horas. Esse é o pensamento de alguns homens aí fora. Mas qual é o grande engano? É essa mesma vitalidade que na qual foi dada como combustível, que tem o seu tempo, que fica programado o tempo de uma existência. Diz lá André Luiz e diz lá Joana de Antes, que ele poderá, ao longo da estrada, ocorrer exagero e excessos, que ele vai de encontro a esse carro, que ele vai comprometer esse carro. No popular dizendo, o que estava programado para 90 anos, de 80 e poucos anos, e o carro parou com 50 e pouco, pode ter certeza que nós já poderemos dar entrada lá na espiritualidade, antes do tempo, na sendo apontado e classificado como suicida indireto. Aí você, mas Túlio, indireto? Lógico, indireto. Desde o momento que a gente comete exagero e excesso. Aí eu comprometi minha constituição física, que essa é a máquina que vai conduzir a minha existência, porque quem vai movimentar esta máquina é o espírito que pensa, que articula e que deseja, que é o motorista desse carro. O carro em si ele não anda se não for com o motorista. Ele precisará ligar o carro, fazer as escolhas e pé na estrada. O que ele vai fazer hoje? E aí começa pensando, como é que a gente acorda pela manhã? O que a gente programa? Se pudesse assim programar. Agora é muito triste você ouvir esse relato, quando você pergunta isso para jovem, para um adulto. O que você está programando para amanhã? Não sei, tudo é a mesma coisa, nada mudou. Mesma coisa. É a mesma coisa de sempre, Túlio. O que é a mesma coisa de sempre? É beber, levantar e comer? Isso é botão do automático. E para aqueles que andam no botão do automático e de uma existência, muito cuidado. Muito cuidado. Porque a vida não é botão do automático. Ela é tomada de escolha, de tomada de decisões. É porque nas escolhas a gente vai errar ou vai acertar. A gente vai amadurecer porque a gente está tentando. A gente vai desenvolver aspecto emocional, intelectual, para eu ajudar a mim e ajudar ao outro que está perto do Túlio. Essa é a proposta da nossa existência. Então a gente vai avaliar essa nossa existência dessa maneira. Então, se a gente está preparado para amanhã, prepara ela alguma coisa. Ah, mas tudo que eu programo, nada acontece. Ok, pode acontecer, pode acontecer. Mas também acontece percalços que você nem imaginava acontecer. Uma companheira da nossa casa espírita, sábado retrasado, ela fez aniversário. Na sexta-feira eu conversei com ela, aquela coisa toda. Túlio, amanhã eu faço aniversário. Você vai lá comer um bolinho comigo de manhã? Vou lá. E eu fui lá. Estava comemorando 85 anos de idade. Na flor da idade, lúcida, jovialmente falando. Porque a mente não estava com 85. A mente oxigenava ideias, sonhos e desejos. Então, não era mente idosa. Essa é a diferença da condição física para o campo mental e emocional. E aí, porque ela falou assim, Túlio, eu agora à tarde eu estou pensando em fazer, vou lá no Guanabara fazer uma comprinha. Que eu estou pensando em comprar, fazer uma pizza, porque vai vir uns parentes meus aqui à noite. Eu falei assim, isso vai sim, né? Você merece, né? Dando um bom incentivo a ela, né? Daqui a pouco eu estou na casa espírita, fui dela me liga, Túlio, mamãe ganhou uma queda no Guanabara. Caiu no chão. Foi levado lá para o Albert, e está muito mal, mamãe. Eu falei,
caramba, né? Mas ela tá bem, tá lúcida? Não, tá lúcida. Mas tem hora que ela ficou um pouco tonta, se machucou muito, né? No domingo, no dia seguinte, Túlio, mamãe tá entubada. À tarde, assim, mamãe desencarnou. Aí eu fiquei pensando assim, caramba. Foi uma fatalidade? Foi uma fatalidade. Volto a dizer, a modalidade como nós iremos interromper o nosso ciclo de vida já está pré-definido como. Não existe nada o acaso, não existe bala ao acaso, não existe avião caído, né? Aí lembrei daquela senhora que falava tanto para Divaldo, seu Divaldo, eu tenho um pavor de andar de avião. Pavor, você não imagina. Que nem pensar, meu filho está me aguardando lá, ou eu vou de ônibus, mas de avião jamais. E ele olhando para ela, e ela enfatizava que não andava de avião, aquela criatura. Aí Joana se apresenta para ele, você diga para ela que o avião pode cair na casa dela pela janela. Porque às vezes a gente fica preocupado com as questões e as coisas podem mudar todo o roteiro. E daqui a pouco o avião cai, ela mora perto de um aeroporto, olha só. Olha só o detalhe, foi misericórdia. Aí daqui a pouco esse avião cai na criatura dessa, da casa dela. Ela desencarna. Não desencarnou da modalidade do avião? Desencarnou, mas não foi da queda do avião. Mas precisou passar por aquela experiência. Então é para a gente começar a entender que nesse roteiro de vida, e uma outra coisa que a gente queria enfatizar muito aqui na noite de hoje. Não sei se está na hora já, né? Tá. Para fechar aqui. A gente precisa muito entender que esse ciclo que se aproxima, que encerra, tem um vilão que nos aguarda, que é a morte. Mesmo que nós, teoricamente, sabemos que ela não existe, teoricamente sabemos, estudamos, compreendemos, só que quando ela se aproxima e chega, principalmente quando é para os nossos amores, porque eu não fico imaginando perder um filho. Fico imaginando, eu não passei por essa experiência. Eu não posso dizer se vai ser suave ou não. Como é que o Túlio vai encarar isso? Eu não sei. Se tiver que passar por essa experiência, eu vou ter que vivenciar para saber como é que eu vou sentir isso. Mas eu espero, se tiver que acontecer isso, tá? A nossa saudosa, nossa mãe dizia assim, quando acontecer o meu momento, espero de vocês que ninguém fique chorando desesperado. Porque eu não vou estar morta, vocês sabem disso. Não quero ninguém gritando no meu ouvido espiritualmente para me perturbar a minha estrada, não. Ela falou assim, não faça isso. Ao contrário, vive por mim para que eu possa dar entrada do outro lado e dar continuidade à vida que precisa ser dada. Ela enfatizava isso. Eu achava aquela conversa estranha, muito estranha essa conversa. Mas é uma conversa não é estranha, não. Procede-se, porque faz parte do roteiro da vida. Eu estou caminhando para a minha reta, porque a pior coisa é quando você não tem o conhecimento, não tem entendimento, e a experiência bate a sua porta. E quando ela bate a sua porta, o sentimento que deixa já é ruim e difícil. É uma prova horrível para pai e mãe. É uma prova para os familiares que ficam. É uma prova? É uma prova. Mas é uma prova de entender que o ciclo da vida, ele não para. Ele só muda o ciclo. E esse ciclo, ele vai mudar de panorama de estado. Ora você vai estar habitando um corpo físico, ora você vai estar livre da matéria. E assim vai. Sendo que, quando eu chegar a esse meu momento, e eu retornar para a pátria espiritual, que é meu lar, é o meu lar tradicional, aqui é uma escola da vida.
Aqui é uma estrada da vida, que estamos andando nela. E quando chegarmos lá, a Joana diz uma coisa naquele livro do ser, do autodescobrimento. É o livro Autodescobrimento da Joana, lembrei agora. Ela narra uma coisa ali muito séria. Ela diz assim, nesse momento que nós dermos entrada do outro lado, e que esse outro lado não é em cima nem embaixo, porque não tem em cima, não tem embaixo. E esse baixo não é quentinho, porque não existe. Também não tem esse lado do céu contemplativo lindo, também não existe ele. Ele será o estado de espírito onde você saiu do estado da vida. Se você saiu da estrada da vida tumultuoso, complicado, cheio de comprometimento, você vai dar entrada nas mesmas condições. Não vai mudar em nada. Vai continuar mesmo Túlio. Com os mesmos gostos, com as mesmas tendências, com as mesmas características. Mas terá um ponto muito importante nessa hora. Ela diz que alguém fica pensando assim, estaremos de encontro ao tribunal. Aí, que tribunal é esse? Estaremos diante do Criador, que vai estar sentado num cajado, punindo quem é pecador e quem não é pecador. Então todos somos pecadores. Todos. Por isso nós estamos aqui no planeta de provas e expiações. Não é à toa. Agora, tem aqueles que estão mais comprometidos. E tem outros que estão menos comprometidos. Essa é a diferença. Mas diante desse momento que é o tribunal, ela tira essa cadeira que é o tribunal, ela fala assim, o tribunal é a consciência. Que nós estamos ligados a essa consciência ao Criador. E aí, nessa hora, a gente vai ter que prestar conta do que foi dado conta. O que eu contribuí? O que eu ajudei? O que eu colaborei? Todos esses verbos vão ser vistos na nossa consciência. Não é quantas palestras você fez, quantas cestas básicas você doou, quantos dias da reunião pública você frequentou na casa espírita. Ele não vai querer saber isso. Lógico que ele não quer saber isso mesmo, mas ele quer saber o que você fez do conhecimento. É isso que vai ser perguntado. O que é que você contribuiu para o meio onde você estava, para a sociedade que você, por algum motivo, para o poder que por acaso você tinha, ou não. O que é que você fez a diferença? Essa vai ser a resposta que a gente vai ter que dar para a nossa consciência, para o momento com o Criador. E aí, provavelmente, pode ser que tenha tido algumas conquistas e pode ser também que tenha tido alguns comprometimentos. E aí o ciclo volta de novo. Aí lembrei que só para a gente relaxar um pouquinho, um companheiro do meu trabalho falou assim, Túlio, põe um nomezinho lá da minha família que o negócio está feio lá em casa. Eu falei, põe lá, bota um nomezinho, tá feio, né? Tá bom, você está dizendo? Ele não é espírita, ele é simpatizante, assim, Túlio, o negócio está feio lá em casa, hein? Mas de tanto, toda semana ele me pergunta, e aí, tem alguma resposta? Eu falei, misericórdia, como é que eu vou inventar resposta se eu não tenho Jesus? Se a comunicação não fez, eu falei assim, eu vou dar agora uma resposta para ele do Túlio. Ou eu dei uma resposta assim, deram que vão voltar todo mundo na próxima. Não, eu falei, vamos voltar todo mundo na próxima, porque você anda insistindo constantemente, tá todo mundo complicado. Você é um descomplicado também, que você está dizendo? Obviamente vai voltar todo mundo de novo. Você acha que vai ficar ileso isso? Tudo que está complicado vai ter que descomplicar na próxima. Tudo que for adiado vai ter que ser transferido para a próxima. Esse é um fato. Não tem como correr dessa. E se por acaso eu não tenho amor pelo meu ente querido, por algum motivo, ainda vai ter que vir na próxima aprender a gostar. Ou pelo menos para aprender a se respeitar. Para depois vir na terceira reencarnação, quem sabe, já desenvolvendo um amor, né? Quem sabe, né? Então, uma boa noite para todos nós. Obrigado. Agradecemos aos nossos irmãos internautas que estão nos acompanhando de casa. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Boa noite a todos.